Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Walk e esse vídeo é trazido a vocês através da compra de um usuário anônimo. E eis o que ele tem a dizer. Olá coruja, a minha pergunta é, na sua opinião, é possível utilizar autores como Nietzsche ou alguns fascistas com influências pagãs no nosso meio? Porque me parece que o pessoal do meio que segue estes autores acaba migrando para o VSM e para o senso anticaritativo masculino, inclusive dando continuidade ao tal movimento eugenista masculino. Eu, particularmente, diferencio fraqueza de frouxidão. Frouxidão seria o ato de aceitar a dominância feminina ou qual seja para ganhar algo em troca. E a fraqueza seria o que estes homens da sigla atacam, inclusive citando obras realistas como Madame Bovary, em que o homem da obra é um homem humilde e sem ambições e que sua mulher o trai por não ter a energia e a atração que a mulher deseja. Mas meu maior problema nem é com como o que a mulher vê estes homens, porque isso já é natural, mas como os próprios homens veem, inclusive em sociedades orientais como Japão e Coreia do Sul, onde a natalidade cada dia mais morre e os homens red pillers atacam os mesmos pelas suas fraquezas, pacifilidade e falta de, entre aspas, virilidade que seus povos tinham antigamente. E pelo que já li de Nietzsche e autores fascistas, isso é muito comum. Aparentemente, entusiastas da sociedade guerreira também odeiam os homens e ignoram a dignidade humana. Enfim, é saudável esse ódio e anticaridade masculino neste meio? Ora, Anônimo, muito obrigado pela compra. E lembrar a vocês que se quiserem comprar um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição, o preço é bem simbólico. E também se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e quiserem apoiar o canal, deixem um like, tá? Se inscrevam-se caso não sejam inscritos, obviamente, ativem as notificações do canal, compartilhem e fiquem à vontade aí na seção dos comentários, porque esse assunto é de suma importância para a machosfera, ao meu ver. E ontem teve live do Kodama, né? O Kodama, que é um dos grandes autores aqui da machosfera, principalmente da primeira onda, e ele estava falando justamente isso em algum ponto da live, que parece que os homens eles estão sempre procurando alguma coisa para seguir que não o próprio caminho, né? E que no fim das contas eles discorrem sobre a teoria da Matrix, mas não deixam de ser matrixianos, eles só procuram outra Matrix, porque é muito mais fácil, né, pegar conteúdo pronto e seguir esse conteúdo do que desenvolver o seu próprio, né? Olhar para dentro de si, ficar sozinho mesmo, né? Na sua solitude e entrar em processo de individuação. As pessoas não gostam, acham isso tedioso ou solitário e então preferem realmente se distrair com outras coisas e buscar algum tipo de validação social, né? O Anônimo aqui citou uma coisa muito importante, que é a questão do ponto de vista. Cara, é isso que eu tento falar no meu outro canal lá, o Coruja do Carvalho, tá? Que uma sociedade ginocêntrica, ela sempre vai julgar o valor do homem a partir de parâmetros femininos, né? Então, quando o cara diz que um homem é fraco, ou um homem não é viril e tal, hoje em dia, é claro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse cara não é competitivo, que ele muitas vezes não tem um senso de violência, né? Ele não se impõe fisicamente e tal. Isso são, obviamente, características somente úteis para o feminino e inúteis para o masculino. O que é que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. A força do homem sim é necessária para o trabalho, mas a competitividade exacerbada está fora de controle, fora, por exemplo, dos esportes. A violência também tá desnecessária, que é aquela fora do ambiente onde ela deve acontecer para sua segurança ou para a segurança daqueles que você ama, são descontroles que só são úteis para o feminino. Por quê? Porque isso faz os homens agredirem uns aos outros, e isso é misândrico, por natureza. E a competitividade que os homens demonstram nessas atitudes estão a serviço do feminino porque elas são as seletoras. Então o vencedor dessa competição vai ser o selecionado por elas, né? E só os homens saem perdendo nessa brincadeira. Você pode achar que o vencedor da competição saiu ganhando, mas não saiu. Ele só vai ser admitido, né, pela mulher ali e farmado por ela, né? Vai ser explorado por ela. Vocês acham que as mulheres não exploram os homens em todo e qualquer relacionamento? Leia o livro O Homem Domado, de Esther Vilar. Então, assim, muitos de vocês eu sei que são cristãos assim como eu, tá? Que veem em Jesus Cristo como uma ideia e seguem ele, a ideia de Jesus Cristo, obviamente, como o exemplo de homem perfeito. O mais engraçado é que se Jesus Cristo existisse hoje, ele provavelmente seria chamado de um homem com falta de virilidade.
e um homem passivo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele era um cara alheio à violência e que, inclusive, na sua vida, ele deu a outra face, literalmente, né? Ele praticava o que falava. Ele se deixava apanhar, defender uma prostituta, né? Não por ela ser prostituta, que isso fique claro, mas porque os que estavam julgando a ela também eram pecadores. E o que ele quis dizer naquela atitude é que ninguém deve julgar se tem pecado na conta. Então é uma coisa que muitos cristãos até dizem até hoje, né? Que se Jesus Cristo voltasse hoje em dia, ele seria perseguido da mesma forma que foi em sua época e muito provavelmente pelos próprios ditos cristãos. Muitos ateus também afirmam isso, né? Por causa da hipocrisia da cristianidade hoje em dia. E eu concordo plenamente, cara, plenamente, por causa dessa miopia masculina mesmo, né? É falta de noção do que realmente é o masculino. Então o cara ele vai sempre assumir que o masculino é a programação, background biológico dele, porque ele não teve outros exemplos. E a nossa mente, quando ela não tem uma resposta, ou ela cria essa resposta, ou ela pega de memória genética, né? Memória evolutiva. E qual a nossa memória evolutiva do masculino? A ultraviolência, né? Desnecessária, a competitividade desnecessária, a sinalização de virtude da virilidade, né? Agora, veja só, eu não estou dizendo que a masculinidade é a ausência de violência. Não. A masculinidade é cheia de violência, só que justa, uma violência justa. Ela também tem competitividade, muita competitividade, porém em ambiente controlado, em forma de esportes, tá? Não uma competitividade cega a serviço do feminino. Então, em suma, o masculino é aquilo que beneficia somente os homens, tá? Isso é masculinidade e não necessariamente tem o dever ou a responsabilidade de beneficiar o feminino. Muito provavelmente, mas não sempre, se o seu ideal de masculinidade beneficia o feminino, muito provavelmente, novamente, mas não sempre, é um ideal de masculinidade enviesado, tá? Um ideal de masculinidade ginocêntrico. Porque já falei, o que é masculinidade do ponto de vista ginocêntrico, do ponto de vista feminino? O que é útil para elas? Como elas são pragmáticas e elas ficam dizendo que homem de verdade é aquele que sustenta filho de mãe solteira, é aquele que dá mimos, é aquele que é gadinho e tudo mais. Elas chamam isso de masculinidade. Então lembrem-se, isso é pragmático para o feminino. E tudo que é pragmático para o feminino, ou quase tudo, é alheio à masculinidade. Então, como o Anônimo disse aqui, né, frouxidão é o que as mulheres chamam de masculinidade hoje em dia. E fraqueza é o que a machosfera tem atacado nos homens. Tem até aquele vídeo do Raccoon excelente, dele falando da falácia dos homens fracos, né? Esse é o título e o vídeo está aqui na descrição. Ele fala que não foram os homens fracos que causaram a derrocada do sistema como muito se pensa hoje em dia, né? Na verdade foram os homens poderosos, os homens fortes, os ditos fortes, né? Porque a gente acha que, tipo, o problema de hoje é dos betas, o problema de hoje é dos homens sem educação e tal, mas o Raccoon prova por A mais B nesse vídeo que a educação dos homens beta sobre masculinidade está ausente justamente por causa dos homens no poder, né? Os destacados, os fortes. Então, o que o Anônimo quis atentar aqui, pelo menos ao meu entender, é que a fraqueza não é, por exemplo, o citado na obra Madame Bovary, né? Que é de um homem humilde, sem ambição, que no fim das contas não tem interesse para o feminino, né? Não gera interesse no feminino. Cara, isso não é fraqueza e os homens jamais deveriam admitir isso como fraqueza porque eles vão estar perseguindo um ideal ginocêntrico, tá? Quando eles combatem isso como fraqueza, eles estão agindo como seletores, né, das mulheres, eles estão praticando a famosa eugenia. Eles estão expurgando os homens ditos fracos por eles para assim as mulheres fazerem a sua seleção sexual extremamente pragmática. Então é isso. É o que o Anônimo também fala da anticaridade aqui, né? Coisa que eu já falei também no meu segundo canal sobre as tretas da machosfera e porque os homens nunca vão mudar. É uma determinação biológica, tá? A gente não tem precedentes de mudança dos homens, exceto assim em períodos pequenos da sociedade e casos isolados, porque toda a sociedade humana em geral, o masculino foi caracterizado por violência exacerbada, por competitividade exacerbada, por falta de compaixão com outros homens e tudo mais. Isso não é de hoje, tá? Isso é de sagradas escrituras e livros filosóficos e citações de autores antiguíssimos, cara, de milênios atrás. A gente não tem precedente de mudança em massa dos homens. A gente tem, no máximo, bons exemplos de sociedade em pequenos períodos históricos, tá? Isolados.
E é o que eu queria que fosse a machosfera, né? É o que o Kodama queria que fosse a machosfera, é o que o Pensador Selvagem também queria que fosse a machosfera. Eu acho que é o que todos os criadores de conteúdo, né? Eu digo aqui por todos, ou pelo menos a maioria dos criadores de conteúdo, queriam que fosse a machosfera. Mas nunca vai ser, eu já falei no vídeo, os homens não vão mudar. E a gente tenta aqui, né, os mais despertos, né, ou pelo menos os que mais têm sensibilidade para entender isso. Mas é isso aí. E por último, o Anônimo aqui cita Nietzsche e autores fascistas. E veja só, Nietzsche ele é conhecido por ser um autor muito materialista, né? Bem como autores fascistas. Nietzsche não era fascista, mas os autores fascistas eles são extremamente materialistas. E o Anônimo fala disso justamente por causa desse materialismo que passa pela machosfera agora, né? Macharada realmente está muito preocupada em VSM, está muito preocupada em questões materiais mesmo. Questão de beta, alfa, pelo menos do ponto de vista feminino, né? Que eu já falei que existem duas definições de beta e alfa, a para masculino, a para o masculino e a para o feminino. A para o feminino vai ser o que é útil para elas, o para o masculino vai ser o que é útil para os homens. Então a gente tem que focar aqui no androcentrismo, né? E veja só, o materialismo ele é naturalmente feminino, tá? Daí o sufixo, o prefixo na verdade, né? Matéria vem de mater, que é o mesmo prefixo de maternidade, que também não coincidentemente é o mesmo prefixo de matrix, né? O materialismo, ele sempre vai ser feminino, cara. E é só você ver aí, os caras ficam flertando com essa coisa de ganhar grana para atrair mulher, VSM, né? Virilidade material do homem, que é, por exemplo, físico, um porte físico extraordinário. Não estou dizendo que você não tem que ter exercícios físicos e cuidar do teu corpo, mas os caras estão preocupados em VSM, ganhar grana e ficar fortão e tal. E aí que tá. Quase sempre que você desenvolver o seu lado material, você vai estar a serviço da Matrix, do mater, né? Da maternidade, matéria, entendeu? O masculino, ele é, por definição, espiritual. E é óbvio que em épocas ginocêntricas, em épocas feminilizadas, os homens vão estar flertando com o material, porque isso é do interesse do feminino. E é por isso que eu tento fazer vídeos, né, como os que já estão nas plataformas alternativas agora, já que eu estou numa nova etapa do canal, mas eu vou continuar com esses vídeos, não se preocupem, de cunho espiritual, né? E aí eu venho com aquela coisa do grande pai, né? Vocês lembram do vídeo do grande pai e da grande mãe, onde eu falei que a grande mãe é a matéria, o grande pai é o sublime, é o espiritual e tal. Muitos homens não estão nessa sintonia, né? Eles não estão sincronizados com esse tipo de conteúdo, eles não gostam, acham chato. Justamente, eles só querem saber do palpável, do material. Por quê? Porque, de certa forma, estão presos na matéria, na matrix, maternidade, na grande mãe. E veja só, finalizando aqui sobre os autores fascistas, né? Os autores fascistas, eles todos partem de um senso de união, né? Afinal, a palavra fascismo vem do latim fascis, que significa um peixe de varas, né? Preso a uma lâmina de machado, simbolizando que uma vara sozinha ela quebra fácil, ela é frágil, mas um feixe de varas é praticamente impossível, né? Humanamente impossível de quebrar. Tenta quebrar na mão um feixe de varas juntos, é humanamente impossível. E veja só, isso é exatamente o que eu menos vejo na machosfera, união, cara. Então, por mais que os caras usem, né, a filosofia da fascis, eles esquecem da união. Então, como o próprio Anônimo disse aqui também, os autores fascistas, eles davam muito valor à grande competitividade e violência do homem, né? Porque isso era útil principalmente para o ideal deles e na época deles. Aquela coisa ultranacionalista e tal, era um ambiente de construção do mundo ainda, né? Era um período de guerreiros, como eu já expliquei no meu vídeo de ciclos humanitários, que vocês encontram nas plataformas alternativas. Então eles precisavam estimular nos homens essa violência exacerbada que, como eu já falei, é selvagem, é material e por isso está a serviço do feminino. Porque o feminino é mais primitivo, é mais selvagem, é mais material, é mais preso aqui, né, na carne. Então veja só, os homens eles usam a filosofia fascista no que é útil ao feminino, mas esquecem do que é útil ao masculino. E isso pra mim é ginocentrismo puro, vai completamente contra o androcentrismo de verdade, né? Aí os caras dizem que o problema do mundo é o ginocentrismo, o problema do mundo é que os homens não se valorizam, o problema do mundo é que a sociedade não valida mais o homem. Porra, mas você mesmo não se valida, não valida os homens que estão com você, que são próximos a você. E eu entendo também porque esses próprios homens não aceitam validação, eles não aprenderam a ser validados. Que é também aquele vídeo do Raccoon, né, sobre bromance, vamos pôr assim. Tá no título, né? Que é tipo o sistema de validação dos homens entre si mesmos. Eles envolvem ali uma validação alheia ao feminino e mais de homem para homem. Esse link também tá na descrição e no comentário fixado, tá? E cara,
depois da primeira onda, isso sumiu. Se é que existiu, né? Mas depois da primeira onda dos criadores de conteúdo masculinistas, cara, sumiu completamente essa questão da validação masculina. Os caras só se odeiam, só discutem e, como eu disse, desperdício de tempo. Porque você pode até tentar exercer esse tipo de papel, só que os outros homens não aceitam, eles não aprenderam a aceitar isso. Eles acham estranho, ou acham que há algum desvio de sexualidade. Novamente, isso é ginocêntrico também, né? Porque quando as mulheres elas ficam dizendo que existe algum desvio de sexualidade na caridade de um homem para outro, ou na amistosidade de um homem para outro, o que elas estão fazendo é separar os homens dos homens e evitar que exista uma coligação real entre eles, né? Impedir que eles se unam e se fortaleçam juntos, enquanto elas não têm esse problema. Isso é muito engraçado, vocês já perceberam isso? Elas vão ao banheiro juntas, elas fazem tudo juntas e ninguém duvida da sexualidade delas, não tem esse shaming, né? E eu não tô dizendo que os homens deveriam fazer isso, ir ao banheiro juntos e tudo mais, e fazer toda essa coisa pra se validarem. Eu tô falando que a mera condescendência, a mera caridade de homem para homem é mal visto na sociedade, tem esse shaming porque é uma estratégia, obviamente, feminina, ginocêntrica, material, né, materna, para afastar os homens uns dos outros e evitar que eles se unam e se fortaleçam juntos. Então é isso que eu digo, né? Na filosofia fascista, o que eu concordo é a união. A união faz a força, né? Aquela questão do feixe de varas e tal. Mas quase todo o resto é ginocêntrico pra caramba. E novamente, nem venha tentar aqui pegar um corte desse aqui e dizer que eu estou fazendo apologia ao fascismo. Nem venha. Eu parto daquele pressuposto de que não existem conhecimentos proibidos, tá? E que você tem que separar o joio do trigo. Deve fazer isso até com o meu conteúdo, tá? Com qualquer tipo de conteúdo. Por exemplo, a galera do bigodinho, né? Os Nazi fizeram muitos conhecimentos de maneira antiética e imoral, é claro, mas muitos avanços na medicina, né? Com testes em pessoas vivas. A gente usa esses conhecimentos até hoje. Então, o conhecimento ele vem a priori, tá? De qualquer senso ou juízo moral. O conhecimento é o conhecimento, ele não tem valor moral. E aí quando você estuda, né, um autor que tinha opiniões X ou Y, atitudes X ou Y, você está pegando ali o conhecimento que é substancial e separando o joio do trigo. Então, na filosofia do Fasces, o que eu admiro, né, e que eu queria que fosse aplicado na machosfera é a questão da união, né, do feixe de varas. Mas, como eu já expliquei, isso nunca vai acontecer. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, é claro, lembrem-se de deixar um like aí. Se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários a respeito do assunto. E aí, o que é que vocês acham? Então, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, tá? Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.